Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Convertei-vos, nos diz o Senhor, está próximo o reino de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Meus queridos, queridas, nós estamos celebrando hoje a quinta-feira depois das cinzas. E nós assim já perdemos o sinal da cinza, não é? Que nós assim recebemos ontem, na quarta-feira. Mas é porque este sinal da cinza é um sinal realmente transitório. A cinza é algo que a gente coloca na participação de nossa comunidade de fé e com um sinal transitório é para dizer de uma outra coisa que fica permanente, que é a decisão. A decisão que é, assim, o convite constante do Evangelho e é um convite constante deste tempo da Quaresma. Somos nós chamados a nos colocarmos, assim, nas encruzilhadas da vida. Nas encruzilhadas daquilo que a gente pode passar na nossa própria pessoa, mas também na nossa sociedade, da nossa história, e de modo especial naquela encruzilhada em que o Espírito Santo de Deus fala, toca o nosso coração e exige de cada um de nós um passo ou um compasso diferente na nossa história. Nas encruzilhadas da vida, no chão, é que nós podemos assim decidir e perceber aonde nós queremos assentar a nossa existência. A Quaresma ela carrega sempre este grande incômodo, um incômodo em que vai dizer para nós que constantemente precisamos decidir, constantemente precisamos assim fazer este esforço pessoal de que a fé exige isso, né? Para nós é muito cômodo fazer simplesmente trilhar o mesmo caminho. É muito cômodo, como diz aquela expressão popular, de seguir o nosso caminho da roça, não é? O cérebro, inclusive, ele faz isso, né? Ele decide pela coisa mais fácil. Ele decide por aquilo que nós temos hábito, porque ele quer, sobretudo, economizar energia. Essa é a grande chave, não é? Da nossa vida, da nossa estrutura humana, da nossa natureza humana. A nossa natureza humana, ela funciona um pouco nessa lógica. Um pouco na lógica da economia. Qual que é a lei do menor esforço para preservar a energia dentro de mim e eu continuar assim sobrevivendo? Uma lógica que é verdadeira e que vem lá desde os nossos tempos dos ancestrais, pois esse tempo dos ancestrais era preferível sim, às vezes por falta do alimento, às vezes por falta de uma moradia digna, nós fazemos a lei do menor esforço para se mantermos a nossa própria sobrevivência. Contudo, no dia de hoje, no tempo da Quaresma, quando nós olhamos para o Evangelho e Jesus nos convidando para seguir os seus passos, esta lógica e esse modo de ser que existe em nosso coração constantemente vai se sentir irritado, pois decidir gasta energia, decidir gasta força para a nossa vida e decidir seguir a Jesus tomando a sua cruz ainda é uma energia ainda maior. Sobretudo quando nós olhamos para a cruz do Senhor e recordamos que a sua paixão é marcada por uma decisão de seguir o caminho do Pai, e este caminho
é aquele caminho que vai conduzi-lo à própria morte, mas ele já está olhando o horizonte da ressurreição. No dia de ontem dizíamos isso, não é? O caminho da quaresma, o caminho da penitência que a quaresma nos indica, é uma alegria sóbria, porque é um grande retiro que nós fazemos. Nós conservamos ainda de modo que escondido a própria alegria da ressurreição de Jesus Cristo, mas nós passamos por esse caminho quaresmal no desejo de que a gente possa, assim, gastar um pouco desta energia dentro de nós para compartilharmos também com Deus e assim, quando chegarmos o momento da ressurreição, nós podemos compartilhar com júbilo, com alegria, naquele mesmo sentimento de que cada um de nós podemos fazer alguma coisa e aquela coisa boa parece que enche o nosso coração também de alegria, mas o caminho da quaresma hoje não é simplesmente só o fazer a coisa boa para nos encher de alegria, mas é oferecer esta coisa boa durante esse caminho penitencial, durante esse tempo da quaresma, que é da escolha do Evangelho de Jesus, e perceber que nós podemos fazer um ofertório diante de Deus, colocando as nossas boas escolhas para que entrem em comunhão com a própria vontade de Deus. É esse jeito de ser que constitui a nossa espiritualidade quaresmal, onde nós, assim, gastando energia para oferecermos a Deus algo que pode ser bom, algo que corresponda também à nossa própria bondade, o nosso próprio calor, é digno de ser colocado diante dele e ele fazer também a sua habitação. Tudo isso corresponde a este apelo da Sagrada Escritura, em que nos coloca à nossa frente dois momentos, dois caminhos. Um caminho onde nós podemos assim escolher qual trilhar. Nós podemos trilhar o caminho da omissão, da lei da facilidade, e nós podemos optar também pela lei da cruz, da ressurreição, onde nós vamos gastar energia, vamos perder energia, vamos perder a vitalidade, mas para que a gente possa assim colocarmos de acordo com a fé que professamos. O Evangelho nos diz exatamente sobre isso, não é? Quando assim ele pede que ao renunciarmos a nós mesmos, nós devemos assim construir uma nova habitação para a nossa vida, uma nova habitação para o Espírito Santo de Deus. No dia de hoje nós somos marcados pela reflexão do tempo da quaresma, que é da campanha da fraternidade, onde é o Senhor que diz que Ele habita entre nós, mas este que habita entre nós está sem teto. A nossa realidade brasileira, a nossa realidade mineira, a nossa realidade aqui também da nossa região metropolitana de Belo Horizonte, em Belo Horizonte e em tantas outras regionais, também sofre desta mesma situação. Falta casa. Tantos de nossos irmãos ainda passam esta realidade de estar sem o teto. O teto que também, quando lembrávamos ontem, é um elemento da nossa própria Constituição. Nosso próprio país tem isso como uma cláusula pétrea de dizer que todos têm a dignidade, deve ter a dignidade de uma moradia digna. Uma dignidade de uma moradia onde todos nós podemos habitar, conviver, desenvolver e nos sustentar. Hoje nós olhamos para esta realidade do déficit habitacional, em que somos convidados a refletir neste tempo da quaresma, e a gente às vezes fica assim impressionados, não é mesmo? Quando nós queremos construir, por exemplo, a nossa própria casa, quando nós queremos constituir um lugar digno para a nossa própria família. Muitas das vezes a gente passa anos e anos e anos a fins pagando, seja um pedacinho de terra, seja a casa que nós queremos construir. E às vezes nas nossas cidades a gente acha, não é, um lote de 360 metros, 300 metros, 400 metros. E se você colocar realmente tudo isso na balança, a gente passa anos e anos pagando a fim. Quando nós olhamos para a reflexão da moradia para todos, nós estamos tocando também de um ponto fundamental, que é o ter terra para todos. Nós vivemos nessa encruzilhada
no nosso país. Num lugar onde aqui no alto da Serra da Piedade a gente consegue olhar uma imensidão de terra, né? Uma imensidão de lugar. Mas ao mesmo tempo nós olhamos para as nossas cidades que às vezes é tão apertada, tão constituída ali pouco, exatamente para seguir esta mesma lógica, não é a lei do menor esforço, não é esta a função social da cidade. A função social da cidade não é simplesmente manter a lei do menor esforço. A função social da cidade é para que possa manter a dignidade para todos aqueles que são seus cidadãos. E ao olharmos para esta grande realidade, nós ficaríamos impressionados se nós fizéssemos hoje, não é? Aqui eu gostaria de não ser entendido simplesmente como se fosse uma agenda, uma pauta de uma agenda de partido A ou de partido B, mas para que pudemos assim refletirmos sobre esta campanha da fraternidade à luz desta palavra. Nós, assim, ao invés de termos o lote de uns 360 metros, o mínimo seria 50 mil metros para cada homem, para cada família. Olha que absurdo de tamanho. Daquilo que uma sociedade que olha para o conjunto de terra das pessoas num pequeno lote, num pequeno pedacinho de terra, e se fizéssemos uma grande distribuição para a nossa população, o mínimo seria 50 mil metros quadrados para as famílias poderem viver com dignidade e viver também no seu esforço, no seu trabalho, na sua dedicação, do suor do seu rosto, para constituir inclusive aquilo que é dignidade para o seu próprio sustento. Às vezes nós pagamos a vida inteira, seja num pedaço de lote, seja para construir a casa, num pedacinho de terra, enquanto por direito teríamos, assim, se fizéssemos essa grande reforma de terra no nosso país, teríamos esse direito de 50 mil metros quadrados. É muito discrepante essas duas realidades, não é? Muito discrepante. E isso faz com que a gente perceba que existe o déficit de terra, o déficit habitacional, que olhamos para a nossa realidade, é na verdade um profundo repetir desta lógica que é impregnada na nossa sociedade, que é a lógica do lucro, a lógica daquilo que tudo que pode ser comercializado deve ser colocado, taxado um preço, e esquecendo desta lógica primeiro da partilha, não é? Os cidadãos que tanto trabalham, que tanto pagam já seu próprio imposto, que não é barato, deveriam eles também ter esse direito. Deveríamos ter esse direito também de constituir com alegria a construção da nossa vida. Olharmos para esta realidade, que é também uma realidade social, é colocarmos diante de nós uma opção de vida na nossa fé. Existe hoje uma dificuldade, né, e talvez até mesmo uma heresia na nossa experiência de fé, que a gente quer sempre desvincular o caminho de fé com aquilo que é caminho da nossa sociedade. É uma separação, uma heresia onde quebra esta sinergia dos nossos próprios esforços que nós podemos assim apresentar para Deus, para que, como diz na leitura, ou melhor, na oração que nós fazemos no início dessa missa, dizer que tudo comece em Deus e tudo termine em Deus. Portanto, não deve haver essa separação entre a fé e também a cidadania. A ressurreição do Senhor é exatamente esta grande manifestação desta prece que fazemos nessa missa. Uma manifestação dessa prece em que tudo começou nele e tudo vai terminar nele. Jesus experimenta isso por primazia. Jesus experimenta isso por primeiro. Para dizer que no sinal da sua vida, tudo tem que ser assim conduzido à plenitude da vida.
Queridos, nós somos hoje marcados por essa reflexão do Evangelho e por esta meditação da campanha da fraternidade, que vai assim marcar a reflexão no início no tempo da Quaresma, e que nós devemos nos colocar diante de Deus pedindo a Ele esta graça de termos bons exemplos, para também nos incentivar, pois quebrar o nosso ciclo dos menores esforços que existe dentro de nossa tendência humana, a gente precisa também de um luzeiro, a gente também precisa de alguém que manifeste algo bom para nos entusiasmar, para nos encher assim da possibilidade de transformar a nossa própria vida. Eu me lembro que, acho que foi no ano passado, aqui na nossa região metropolitana de Belo Horizonte, houve um movimento chamado Aliança por Moradia Digna na região metropolitana de Belo Horizonte. Foi uma ação que os estudantes, tanto da UFMG quanto da PUC Minas, eles tiveram como um gesto de partilha, um gesto de fraternidade, de reconstruir algumas moradias em alguns assentamentos que já estavam assim consolidados. Era muitas das vezes a construção de um telhado, era às vezes reformar aquele lugar onde precisa ser reformado para a mamãe, que muitas das vezes ganhou sua filha, ganhou seu filho. Eu me recordo de duas experiências que me marcaram muito na minha vida, quando eu era mais jovem, não é? Quando era bem já ainda criança, não vou dizer mais jovem não, porque ainda a gente está mais ou menos na idade, né? Uma vez eu acompanhei até, conjunto com o meu pai, a Sociedade São Vicente de Paulo e a Sociedade São Vicente de Paulo, uma construção de um pequeno cômodo para uma senhora que morava na Vila Corumbiária, que é lá perto da minha paróquia de origem, e que passou alguns anos depois, eu fui o pároco de lá. Fui ordenado e fui enviado também para lá, na paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho. Um abraço para todos lá dessa região. E a gente teve essa oportunidade de nos juntar e construir um pouco deste lugar. Tivemos uma ação pessoal junto com os vicentinos para propor a esta senhora, uma senhora que já estava mais idosa e que estava começando ali a construir a sua vida, reconstruir a sua vida, melhor dizendo, e a gente precisou fazer esta ação. Como foi bom, marca até hoje ressoa no coração nosso. E quando hoje nós meditamos essa campanha da fraternidade, de uma moradia digna, de a gente poder oferecer também um pouco dos nossos esforços para aqueles que precisam, a gente vem no coração muitas outras lembranças, não é? De que tantas outras pessoas que também fizeram isso e continuam fazendo isso, sejam nessas organizações, que pode ser na dimensão estudantil, seja nessa dimensão também, que é na dimensão religiosa, como foram dos vicentinos, ou também até mesmo nossa, pessoal, né? Esta oração, esse dia de hoje é um pedido que nós devemos fazer para que saiamos deste modo de ser da lei do menor esforço. Pois fazer tudo isso, independente das idades, independente da circunstância, exige a saída de si mesmo e olhar o outro com o olhar de Deus. Não é simplesmente só fazer uma boa ação social, mas é fazer aquela ação social com a certeza que o ímpeto do que a iniciou, que está assim transbordando, vem de Deus. E o desejo de que, à medida que nós vamos assim fazendo, vai terminar também em Deus. É o desejo, meu querido irmão, minha querida irmã, que no dia de hoje possamos assim refletir com generosidade, com profundidade, nessa palavra que o Senhor mesmo nos coloca: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Ou seja, renuncie a esta lógica do menor esforço, não é? E vá em direção daqueles que também precisam, com o desejo de que tudo que fizermos comece e termine em Deus. Queridos, o tempo da Quaresma é essa dinâmica. É um tempo onde nós deixamos aquele sinal transitório das cinzas sair realmente de nossa cabeça, sair de nossa testa, mas que é um sinal que faz-nos mostrar essa decisão permanente em nosso coração.
uma decisão que reflete a espiritualidade e a mistagogia do tempo da Quaresma. Olhamos para a cruz do Senhor no seu Evangelho, onde Ele mesmo nos propõe que quem quiser seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz, para dizer que também a cruz que nós temos na nossa casa não é simplesmente só o enfeite, mas é o alicerce de toda a nossa construção existencial. Olhamos para, assim, a cruz do Senhor, nessa escolha da cruz, para não ficarmos assim parados e perder a nossa própria vida. Peçamos a Deus nessa Eucaristia que sejamos então esses tijolos da construção de Deus, onde que num coração enraizado no coração de Deus, começando no amor de Deus, possa dar seus frutos e os frutos nossos permaneça também na história humana, também no coração de Deus. Que a bem-aventurada Virgem Maria, que acompanhou Jesus Cristo, acompanhou seu Filho em todos os momentos, inclusive no momento da sua dor, no momento da sua paixão, interceda por nós e nos ajude a vivermos e a vencermos estas tendências que manifestam em nosso coração da lei do menor esforço e que, infelizmente, se traduz em tantas realidades na nossa sociedade. Haja vista essa falta de esforço para tirar da mão de tantos, ou melhor, de tão poucos, o benefício da terra e entregarmos esse dom de partilha para todos aqueles que precisam, para cada homem, para cada mulher, para cada família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como tudo deve começar em Deus e terminar em Deus, para que não nos vangloriemos das nossas próprias ações, vamos a Ele suplicar a sua graça e a sua bênção, apresentando os nossos pedidos pessoais, apresentando os nossos pedidos comunitários.